Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e parceria também com o jornal Empoderado. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e interaja com a nossa produção na nossa página do Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica. Você pode, inclusive, mandar sugestões, ideias de entrevistados, de temas para serem debatidos aqui no nosso programa. Não esqueça, toda segunda-feira, ao 12h30, programa Mídia ao Ponto, com análise de mídia ao vivo, nosso canal Farofa Crítica. E às quintas-feiras, à tarde, sempre o tradicional Farofa Crítica Entrevista. Avise amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. E hoje o Farofa Crítica recebe Flávio Carrança. Flávio Carrança, nascido em São Paulo em 52, é formado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero. É diretor do Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo, onde coordena a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, a Cogira São Paulo. Trabalha atualmente com revisão e preparação de textos acadêmicos, livros e relatórios de empresas e ONGs. Foi assessor do Núcleo Étnico-Racial da Secretaria Municipal de Ensino de São Paulo em 2019 e 2020, produtor de conteúdo do site e editor-chefe da revista do Consulado-Geral de Angola em São Paulo entre 2012 e 2018. Foi redator-chefe de reportagem e editor-chefe no Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura de São Paulo, subeditor do Diário Rural da TV Bandeirantes durante 13 anos, editor de reportagens da Rádio Eldorado de São Paulo, repórter no jornal Diário Popular. Publicou pela imprensa oficial do Estado de São Paulo, IMESP, e pelo Gueledés, Instituto da Mulher Negra, a coletânea Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, organizado em parceria com Rosane da Silva Borges e pelo Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. Publicou Diversidade nas Empresas e Equidade Racial, coletânea organizada em parceria com a Maria Aparecida da Silva Bento. Bom, Flávio, currículo extenso aí, né? Muita coisa, né, que você tem produzido, né? Eu queria começar com você, primeiramente, né, falar sobre jornalismo, né? Você é do Sindicato de Jornalistas aí de São Paulo, tem acompanhado um pouco, né, a situação da profissão, da nossa profissão de jornalista, e a gente tem enfrentado dilemas muito complicados, né? Uma delas já não é tão nova assim, é a constante precarização do nosso trabalho como jornalista e, ao mesmo tempo, né, eu vou chamar assim de um certo conflito de mediações sociais entre as informações que circulam nas redes sociais e a informação do jornalismo, que tem forçado, inclusive, o jornalismo chamado e profissional a aproximar-se cada vez mais dessa lógica das redes sociais, do espetáculo, da verossimilhança e tudo isso. Como é que você enxerga o jornalista no Brasil hoje, particularmente no cenário em que vemos aí ataques à democracia constantes pelo governo Bolsonaro, mas também, né, uma crise, evidentemente, aí nesse modelo da democracia no Brasil? Como é que o jornalista está hoje? Quais são os dilemas que ele enfrenta hoje? Oi, Denis. Obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui. Então, é uma situação muito difícil que a nossa categoria vive e a gente acompanha de perto em decorrência das atividades do sindicato do jornalista. E eu acho assim, a situação do jornalista já não era boa antes da crise se agravar e antes da pandemia. Essa questão da retirada de direitos, da precarização, ela já vem de algum tempo, especialmente na categoria do jornalismo. Mas com essa mudança tecnológica,
essa situação se agravou e a precarização aumentou, né? E acho que essa mudança é um desafio, inclusive para as direções sindicais, que têm dificuldade em encontrar soluções, né, para reduzir as dificuldades vividas pelos profissionais. Ao mesmo tempo em que uma parte da categoria dos profissionais atua fora da CLT, e o que, em alguns casos, dificulta o vínculo com o sindicato. Então, tem uma dificuldade da direção sindical em conseguir avançar as reivindicações junto às entidades patronais, e tem uma parte não é só isso, mas assim, eu acho que as questões mais gritantes, uma parte da categoria que tá fora, né, do âmbito de atuação sindical e, na minha opinião, à mercê das imposições das empresas que contratam. E eu acho que agrava a situação o fato de que no jornalismo tem essa coisa da crise do modelo de negócio, que tem a ver com a mudança tecnológica e o fato de que a maior parte dos recursos que antes eram direcionados para empresas via anúncios, digamos assim, ou coisas desse tipo, acabam se encaminhando para as empresas de mídia eletrônica. Então, e isso acho que está na base dessa questão da crise do modelo do negócio das empresas de jornalismo, que, por sua vez, afeta as condições de trabalho, a remuneração da categoria, né? Acho que esse é grosso modo, o drama que a gente vive, né? E você acha assim que, por exemplo, a expectativa do jovem jornalista, desse que está saindo das faculdades de jornalismo hoje, né, os milhares aí, encontram essa brutal dificuldade de inserção do mercado, a tendência dele, por exemplo, é abrir mão totalmente da sua autonomia intelectual como jornalista e submeter-se aí às regras, às normas, aos ditames que os empresários colocam? Como é que você enxerga isso, né? O jovem jornalista que está saindo das faculdades? Eu acho que assim, a gente não pode generalizar, né? Claro, mas acho que tem uma dificuldade. Acho que bom, eu estou com 69 anos e quase 40 de profissão. E é outra geração. E o pessoal mais novo, muita gente do pessoal mais novo não tem essa vivência da atividade sindical, da vida política mais intensa, tal. Evidente que não são todos, mas eu acho que a maneira como as gerações ingressam na profissão, a consciência que elas têm da sua inserção no meio social, ela é alterada, né, por essas mudanças. E as expectativas também mudam, né? Tinha um negócio meio de um sacerdócio do jornalismo e tal, e eu tenho a impressão que há no momento atual, essa coisa da busca do sucesso, tal, que que tem a ver com a hegemonia ideológica, né? De determinadas forças que impõem um perfil para aquilo que as pessoas acabam, para os desejos, né? Então, as pessoas acabam desejando isso, a fama, a notoriedade em detrimento da solidariedade, da união. Não estou dizendo que é todo mundo assim, mas essas são forças que agem, né, e influenciam as novas gerações, e acho que a gente tem que estar atento para os efeitos que elas produzem na categoria. Você foi autor do livro Espelho Infiel, né? Uma coletânea de artigos, de textos, né? Um livro importante aí, que trata da representação da população negra na mídia, né?
e também tem feito outros trabalhos nisso, atuou na COGIRA, né, Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Nesses últimos tempos, né, particularmente do ano passado para cá, após o brutal assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, nós observamos um certo aumento da visibilidade da temática das relações raciais na mídia hegemônica. Então, já, né, tem coberto muito mais. Lógico, ainda é de forma insuficiente, evidentemente, né, mas a visibilidade aumentou. Como é que você analisa, né, essa presença maior do debate das questões ligadas às relações raciais na mídia hegemônica? Existem deturpações? Você acha que ainda há um caminho que está se acertando? Como é que você avalia, no geral, isso? Eu acho que você tem razão, né? O episódio do George Floyd e outros que aconteceram, inclusive aqui no Brasil, eles colocaram essa questão da desigualdade racial na mídia, né? E da maneira como a mídia trata as questões de interesse da população negra em evidência, né? Esse movimento de opinião que houve na sociedade, acho que acelerou um pouco algumas ações das empresas do setor. Então, a gente viu, por exemplo, recentemente, não tão recentemente assim, mas a Folha de São Paulo criar uma editoria de variedade. Acho que tem a Reuters também, se não me engano, tem uma editoria desse tipo, que não é especificamente aqui no Brasil, acho que é sediada em Londres, mas, enfim, que tem atuação nesse sentido, e algumas e outras, né? Estou citando empresas mais conhecidas, mudanças na presença no vídeo, né? Tem o famoso episódio que sempre se cita do debate que a Globo News organizou logo depois do assassinato do George Floyd, onde eles inicialmente puseram 6 pessoas brancas na tela, repercutiu mal na internet, e em seguida, na mesma semana, eles refizeram a discussão só com jornalistas negros e negras, né? Eu acho que é interessante esse fato, porque ele permite discutir um pouco essa questão, que é da presença e ausência dos jornalistas negros e negras nos locais de trabalho. Quem assistiu àquele debate, o segundo debate, onde estava só jornalistas negros na tela da Globo News, falou: pô, melhorou a situação. Tem na tela lá 6 pessoas de rosto negro, tá melhorando. Mas, na verdade, eram todos que eles tinham, mas isso a pessoa não vê. Então, eu acho assim, tem coisas que são ações de marketing, né? Como esse caso, por exemplo, que eu saiba, a Globo não mudou a sua cozinha. A composição étnico-racial das suas redações, tal, ela continua hegemonicamente branca, né? Pode ter declarações, botar uma pessoa num cargo, não sei o quê, mas, de fato, a proporção de pessoas brancas e as estatísticas que medem a composição racial dos jornalistas mostram isso, 70% de brancos na profissão. Então, tem mudança, né? Mas tem muito caminho para andar ainda, coisa para se mexer no sentido de aumentar essa presença, mudar o tratamento das matérias, esse tipo de coisa. Na COGIRA, vocês têm, na COGIRA, no Sindicato de Jornalistas, vocês têm debatido isso, né? Como é que a mídia hegemônica tem tratado isso? Como é que os editores, né, os chefes de redação aí, da maior parte dos meios de comunicação jornalísticos, enxergam essa questão racial? Você acha que ainda o mito da democracia racial ainda está muito presente, ainda no olhar desses jornalistas? Eu sempre, assim, eu trabalhei em redação muitos anos, portanto, convivo e convivi com os colegas. Eu acho assim, o jornalista, não, como você sabe, não é diferente das outras pessoas, da média, né, das pessoas. E ele está imerso no mesmo meio social
sujeito às mesmas forças culturais, tradições, né? E, portanto, manifesta preconceitos e reproduz, né? Visões estereotipadas, esse tipo de coisa. Não são todos assim, mas isso existe, né? Durante algum tempo, eu conversava com gente que achava que não, o jornalista é uma pessoa mais culta, mais que tem mais uma visão mais abrangente da sociedade. Então, nesse meio, talvez não seja tão acentuada, né, a presença do racismo. E a experiência mostra que não é bem assim, que as coisas funcionam, que, de fato, né, a análise do resultado das matérias, a composição das redações, né, mostra que o racismo se reproduz, sim, no interior da categoria das mais variadas formas, né? Desde dessa questão da pessoa não ter acesso, né, aos lugares de trabalho, né? Aqueles que têm a dificuldade de ter mobilidade no interior das empresas, de ascender, né, de ocupar e vir a ocupar postos de mando, que é uma coisa importante, né, e que está relacionado ao outro ponto, que é a questão do resultado do trabalho do jornalista e de, por exemplo, a presença de estereótipos, né, na cobertura, que, na minha opinião, está relacionado também à extração social das pessoas que compõem uma redação, as decisões que elas tomam, as escolhas que elas fazem, a seleção das fontes, esse tipo de coisa. Se você tem uma redação composta por pessoas que moram na região, são brancos, que moram depois das pontes, aqui, na região central, e que frequentemente convivem com pessoas que têm essa mesma extração social. Isso vai influenciar na visão de mundo que ele tem, na ideia de racialidade, se ele tem alguma ideia de racialidade, da escolha das fontes, né? Ele vai, geralmente, fica entre seus iguais. Então, essa necessidade de diversificação étnico-racial das redações é um fato importante que eu acho que começa a ser discutido, mas é um começo de discussão. Eu acho que ainda não dá para... Eu não conheço ações que tenham resultados significativos no sentido de alterar esse quadro. Como você chega a esse episódio, assim, não tão recente, né? Mas a Folha de São Paulo abriu um trainee para jornalistas negros, né? Você acha que é uma tendência das empresas, né? Depois do caso da Magazine Luiza, das empresas começarem a pensar ações afirmativas no âmbito corporativo, inclusive nos meios de comunicação, ou não? Você acha que são bolhas aí, são modas aí que não vai se configurar uma tendência? Olha, eu acho assim, se pensando nas empresas como um todo, eu acho que sim, acho que existe uma tendência nesse sentido, acho que não é muito ampla, mas existe, de fato, se você vê, já existia antes algumas empresas com iniciativas voltadas para a promoção da diversidade, muito poucas, tem até estudos sobre isso, mostrando são poucas empresas, mas dá para perceber que existe um movimento nesse sentido, que, na minha opinião, expressa um movimento de opinião na sociedade brasileira favorável a essa diversificação, a que se contemple essas pautas. Agora, eu não sei a questão das empresas de jornalismo, né, e dos meios de comunicação. Tem uma coisa que eu sempre lembro, que é assim, as empresas de comunicação tiveram na vanguarda do combate à política de cotas, né? Até não faz tanto tempo assim. Foram eles que comandaram, né, o combate à política de cotas. Ou comandaram outras coisas também, mais recentemente, mas comandaram o combate à política de cotas. Então,
eu acho que assim, nas direções dessas empresas tem entranhada uma resistência muito grande à implementação de políticas de ação afirmativa, porque é disso que a gente está falando, Sim. né? De políticas que favoreçam a diminuição das diferenças, esse tipo de coisa, né? A mudança da composição étnico-racial. É claro que, por outro lado, a Folha também estava nesse barco, por exemplo. Estou falando da Folha porque teve essa alteração recente da criação aí da Itália. A Folha se posicionou claramente contra as mudanças, as políticas de cota, tal, mas, no entanto, agora está fazendo essas alterações que a gente não sabe como isso se traduz lá em números, né, no interior da empresa, mas parece ser um movimento que aponta nesse sentido, de promover a diversidade no interior das empresas. Tem uma editora, tinha a Flávia Lima, que foi ombudsman por vários anos, agora é a editora de diversidade, e é uma pessoa que tem consciência da importância dessa questão. A expectativa é que isso gere resultados, mas é um começo, né? E a gente não vê ou vê pouco um movimento similar em tantas outras empresas de comunicação. Assim, tinha alguma coisa na EBC que, com o advento do governo Bolsonaro, já antes, está sendo destruída, a Empresa Brasileira de Comunicação. Então, é isso. Eu acho assim, tem um movimento da sociedade brasileira que aponta para a volta e para que as empresas promovam a equidade no seu interior, mas no caso específico do jornalismo, tem alguns indícios de empresas com alguma sensibilidade para isso, mas é um início, não dá para saber. E acho que tem, quer dizer, resta aí o papel ativo que podem ter os trabalhadores do setor, né, no estímulo a que essa tendência se acentue, né? E aí entram os sindicatos, né, as diversas forças em torno das quais a categoria se organiza, que não é só o sindicato, tem outras formas de organização. A Flávia Lima, inclusive, né, é muito interessante. Eu tive a oportunidade de debater com ela numa mesa lá na Federal do ABC, eu, ela, o Ramatiz Jacinto, né? É muito interessante, assim, um pouco antes até dela assumir o cargo de ombudsman na Folha. E ela é especialista na área de economia, né? A área que ela mais especializou, trabalhou na Bloomberg, inclusive. E ela comentou, né, que até os executivos, os dirigentes da Bloomberg nos Estados Unidos achavam muito estranho que os apresentadores dos telejornais no Brasil fossem brancos, né? Na imagem deles, como é o Brasil, né? Deveriam ser negros. Até ela fala um episódio interessante que eles mandam para cá, para o Brasil, quando ela vai abrir a Bloomberg no Brasil, né? Os canais de telejornal via internet aqui, eles mandam um kit de maquiagem para mulheres negras, né? Porque, na visão deles, aí chegou aqui não era. Né? Achando que vai ter. Estão achando estranho. Como assim, no Brasil? Né? Ela contou esse caso, esse episódio, para mostrar como é nonsense, né? Essa branquitude. Isso é muito louco. Eu não sei, eu sou péssimo para guardar número, não vou saber dizer, mas assim, a proporção de jornalistas negros em cargos de mando ou como comentarista na mídia americana é maior que aqui no Brasil. Só que lá a população negra é 13%, aqui é 54%. E a gente tem muito menos do que eles lá. Então, é um negócio... E assim foi. Ela ela cunhou o termo muito interessante. Até uma coluna dela que ela fez antes do 20 de novembro, a Flávia Lima, ela me ligou, perguntou, né, o que eu achava, né, da cobertura da mídia e tal. E aí eu falei uma das cotas, né? Então, assim, a questão das cotas, veja, o que é interessante, você falou muito bem, é uma vanguarda contra as cotas, né? Mas toda a cobertura midiática em relação às cotas raciais foi opinionista, foi artigos de opinião, a esmagadora maioria contra, né? E eu falei, não tem problema, não teve reportagem, né? Então, assim, argumentações
não, a cota para aumentar o racismo na universidade, né? Só que não houve nenhum tipo de reportagem perguntando para os alunos negros, né, o que eles achavam disso. Né? Não houve uma checagem, deu certo ou não, quais são os problemas, quais são as conquistas. Né? E ela comentou isso no artigo, na coluna dela, e foi interessante, que até aquele momento, foi no ano retrasado, a única reportagem que eu tinha visto sobre cotas, reportagem mesmo, de ir falar com os alunos e tal, foi na Isto É. Uma reportagem até interessante até. E aí depois, na semana, logo depois dessa coluna, foi uma semana de reportagem da Folha de São Paulo que foi apontando isso. E ela falava muito do novembrismo da mídia. Né? Então chega 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? Os jornais todos vão se tratar desse assunto, depois esquece. Né? Então, eu quero até perguntar para você, o que você acha? Assim, se essa incidência dela na Folha de São Paulo não foi favorável, porque ela de fato foi muito, muito incisiva nessa questão racial, posicionada no jornalismo, se isso também não acabou contribuindo para a Folha, por exemplo, abrir training para negros, essa editoria de diversidade que ela abriu agora. Né? Como é que você enxerga isso? Que mostra a presença importante de negros na mídia, até para você tentar mudar alguma coisa por dentro. Né? Eu acho que isso retoma um pouco aquilo que a gente falou um pouco antes, que é o caráter essencial da presença de pessoas negras com consciência racial em cargos de mando. Né? Acho que é assim, a particularidade da presença da Flávia Lima na Folha é que ela consegue influenciar a cúpula da empresa. Né? Perfeito. Ela ocupa um lugar onde ela pode influenciar a pauta, a contratação de gente, todo esse tipo de coisa. Então, eu acredito sim que a presença dela tenha tido algum papel importante, né, nessa decisão da empresa de investir nessa área que antes ela condenava. Que embora a Folha não tenha feito meia-culpa, na prática ela fez, porque ela está fazendo aquilo que ela condenava. Né? Perfeito. Muito bom, Flávio. Estamos caminhando aqui para o encerramento do nosso programa. Fala um pouquinho da Cogir, né? Que quem quiser conhecer a Cogir, o que a Cogir tem feito, site, Instagram, né? Faz um merchando bem aí da Cogir aí para gente. Então, na verdade, a gente precisa melhorar a comunicação da Cogir, mas nós somos uma comissão uma comissão de assessoramento da diretoria do sindicato, que é estatutária, está prevista em estatuto, aberta a participação, quer dizer, a pessoa para entrar na Cogir, inicialmente não precisa ser sócia do sindicato. Se ela tiver interesse, ela procura a gente e começa a participar. Evidentemente que lá dentro ela vai ser frequentemente convidada a se associar. Mas é uma comissão que foi criada há 20 anos, né? Esse ano, em setembro, a Cogira, na reunião que a gente definiu que ia se chamar Cogira, a gente assistiu pela televisão os aviões se chocando com as torres gêmeas lá na coisa. Então foi, né, em 2001. E é um trabalho que a gente vem fazendo, de lançar essa discussão. Não teve a possibilidade de fazer negociações ainda, de fazer negociações de cláusulas de promoção da igualdade com os sindicatos patronais. Essa é uma coisa, é uma dívida que a gente tem de conseguir articular esse tipo de proposições. Mas a ação tem sido no âmbito da propaganda, faz seminários, debates, participa da imprensa do sindicato, participa de outros combates do movimento negro, e tem uma relação com cogiras que existem em outros estados que se reúnem na CONAGIRA, que é a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é um órgão da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, né? E que tem uma atuação similar. Tem um núcleo gaúcho de jornalistas negros no Rio Grande do Sul, no Sindicato do Rio Grande do Sul, tem um departamento no Sindicato da Bahia, em Salvador, tem em Alagoas, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal e na Paraíba. Está meio fora de ordem, mas é.
mas são essas. E é isso, a gente está preparando agora na Conagira um webinário, que aí depois eu te mando a propaganda para discutir uma atividade conjunta das Cogiras e do núcleo em âmbito nacional e nas atividades da Cogira a gente fez recentemente, no ano passado, né, uma série de lives sobre o Luiz Gama, divulgando a figura dele como jornalista, e estamos nos preparando para dar continuidade ao trabalho. O sindicato vai ter eleições agora esse ano e a gente vai estar envolvido nesse processo e vamos em frente aí para dar continuidade a esse combate. Muito bom, Flávio. É isso aí. Muita coisa, então, né? Quem quiser conhecer a Cogira, tem um contato, e-mail, quem quiser entrar, como é que faz? Bem, eu vou dar um e-mail unidade@sjsp.org.br. unidade@sjsp.org.br. Ok. Você manda e-mail aí já para pegar informações aí da Cogira. Entrando em contato, a gente conversa. Beleza. Bom, muito obrigado. E a todos os jornalistas felizes no sindicato, né? Temos que fortalecer o nosso sindicato, é importante. Sim, é isso. É o fundamental. O sindicato vive do apoio dos jornalistas e tem que ser sustentado por eles, né? Isso é fundamental. Denis, muito obrigado pelo convite, adorei a conversa, viu? Eu agradeço, Fábio. Muito bom, foi ótima a conversa, esclareceu bastante coisa e já está convidado para outras vezes aqui participar do nosso programa, tá bom? Opa, estou à disposição, tá? Beleza. Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com o Flávio Carrança, que falou sobre jornalismo, igualdade racial, a questão racial no jornalismo e muita coisa importante aí, não só para o jornalista, mas também para a luta pela democracia e pela justiça social. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase do Osni Gomes, jornalista. Jornalismo sem compromisso social não passa de intervalo comercial.